mas ela sempre gostou de brincar com a voz. E sempre houve dentro do ambiente familiar uma liberdade muito grande nesse sentido. O que parece que é uma coisa comum, mas às vezes não. Assim, eu já dei aula para pessoas que me disseram assim, tipo, ai, mas se eu fizer isso eu vou gritar, é falta de educação. E na minha casa sempre foi permitido, assim, nunca foi falta de educação fazer alguns sons. E eu lembro que a minha mãe sempre brincava de imitar a bruxa e fazer vozes, e ela faz até hoje vozes incríveis, assim, que eu nem consigo imitar ela, mas isso sempre foi como se fosse um passe livre para que eu pudesse me experimentar, né? E aí, quando meu pai, então, veio depois dizer que estava errado, ou que tinha um outro jeito para ser certo, e eu comecei a brincar com a minha voz e a descobrir, né, aonde, quais eram os ajustes que eu poderia fazer ali. E aí, isso sempre foi uma coisa que me inquietou muito, né? Essas todas as possibilidades. Eu canto pelo FMG, canto lírico, mas eu, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou uma cantora lírica medíocre, porque eu nunca... Primeiro, eu sempre ouvi falar. Hoje eu já achei que isso não é verdade, né? Mas eu escutei isso de algumas pessoas. E assim, não tinha como eu não ser cantora popular, porque eu sou cantora popular. Então, assim, né? E havia uma cobrança muito grande. Eu acho que na época que eu comecei a estudar canto, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Então, assim, o único caminho para estudar canto era ir para o canto lírico. Se você quisesse se formar e estudar, você tinha que estudar canto lírico. Coisas em relação à energia Kundalini, fizemos leitura sobre Mantakshia, fizemos viewpoints, que é do Marinho do Teatro, enfim, misturando um bocado de coisa. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero contar para vocês que dentro dessa trajetória toda, eu comecei a perceber que quanto mais eu consigo estar conectada com aquilo que me é essencial, mais eu consigo expressar isso para o mundo. E é aquela coisa que a Sol falou, que é uma via de dois como é que fala isso? Uma via dupla, né? Essa conexão dos meus afetos, do meu espiritual com o mundo e do mundo para mim. Então, eu acho que o canto é um portal, mas eu preciso dizer que, para mim, o canto e o movimento e o corpo são a mesma coisa. Então, a gente está falando aqui de canto, né, dos movimentos aí produzidos pela laringe, pelo sistema respiratório, fonador, mas, para mim, não existe canto sem movimento, né? Eu acho que todos vocês sabem que, por mais que eu esteja parada, não existe canto sem movimento. E se o canto movimenta, eu também posso dizer que ele é uma dança e que as duas coisas estão juntas. Eu fiquei pensando, acho que a gente poderia falar um pouco, eu acho que eu já trouxe isso aqui na minha fala, sobre esses aspectos físicos, sabe? Sobre como que o canto, ele transforma o, essa relação com o meu próprio corpo, né? Porque a gente é o tempo inteiro, né, na nossa sociedade contemporânea, capitalista, patriarcal, racionalista, a gente é o tempo inteiro ensinado que uma coisa, talvez não dê para juntar as duas coisas, porque cada coisa está numa caixa. E aí, de repente, a gente, enquanto artista, e para mim, a arte é uma ferramenta incrível para que a gente experiencie essa totalidade do nosso ser, a gente começa a perceber que, pô, tá tudo junto, né? E, e como é que o meu corpo, como que ele, de fato, está conectado com a voz, assim, como que vocês percebem isso, sabe? Como que vocês experimentam isso durante a vivência musical de vocês, a vivência pedagógica com os alunos, né? Essa conexão do corpo e da voz. Eu quero só fazer um comentário que, assim,
Eu ia falar dessa parte pedagógica depois, mas eu vou falar agora. Porque eu experimentei enfim, nessas aulas virtuais a gente tem feito coisas um pouco diferentes, né? E aí eu dou aula para diversos tipos de alunos, pessoas que têm muita dificuldade, profissionais, pessoas que estão querendo se profissionalizar. E tem uma coisa que aconteceu e que, assim, eu quero pesquisar isso mais a fundo, mas que tem acontecido frequentemente, é que quando eu começo a trazer movimentos para as pessoas junto com as práticas vocais, as pessoas entram em catarse. Muitas pessoas entram, começam a chorar, é como se começasse a rolar umas liberações, sabe? E aí eu queria trazer isso para vocês, para vocês me contarem também como que vocês percebem isso, se isso já aconteceu com vocês, como que é essa experiência na vida, corpo, voz, a parte física mesmo. A gente vai fazer rodinha assim, tipo, cada hora uma? Grace, então, na mesma ordem ou vai aleatoriamente? Ai, oi. E aí? Então vai ser roda? Vai ser assim? Transitando? Então tá. Então eu vou falar. O processo foi muito físico, né? Assim, dentro dessa descoberta. Porque realmente e um clausuramento de processos. E quando teve todo esse processo vocal, eu tive que buscar outras práticas de reequilibrar, né, esse sistema. Foi onde eu também percebi ali essas terapias. Tive contato com terapeutas energéticos, a própria terapia, né, porque acho importante, mas as terapias energéticas elas foram fundamentais. E dentro do âmbito físico mesmo, o yoga ele me tirou assim de uma caixa dessa, né, que eu tinha sido colocada ali de posturas, de formas que foram ditas que tinha que ser, né? Que cantor não pode se movimentar muito, as coisas assim, cantor lírico, né? Essa história, e meu corpo pedindo para desaguar, para abrir os braços, para ficar de perna aberta, de tudo. Então eu comecei a fazer essas ligações dentro das terapias que eu fazia. Eu comecei a abrir uma turma para mulheres e eu começava as coisas que eu experimentava em mim, eu usava a turma como meio que como cobaia, assim. Então eu percebi essas catarses todas que você está dizendo, assim, como que o movimento ele está realmente carente, assim, nós todos estamos carentes de movimentar, né? Assim, e isso vai gerando várias questões em duas regiões que eu percebo muito forte, é a região pélvica e a região desse eixo cervical, né? E aí, dentro dessa pesquisa que eu comecei a fazer entre esses dois canais, claro que os outros eixos são muito importantes também, mas dentro desses dois espaços, a bioenergética foi a que me trouxe mais respostas do porquê que essas energias ficavam concentradas nesses espaços. Primeiro, que na região pélvica a gente tem toda essa liberação da energia sexual e está totalmente vinculado com a energia da expressividade. Então, se a gente não tem uma liberdade de se expressar e numa sociedade que é extremamente cheia de tabus com relação a gente poder conversar, a gente poder se abrir, se expressar dentro desse lugar, tá todo mundo mesmo, assim, eu acho que 90% das pessoas está com questões sexuais para serem resolvidas, para ser discutidas, para ser, né, para tirar ali alguns véus, assim. Então foi desse lugar que eu também comecei a olhar, primeiro da base, desse chakra básico, que também tem total relação com as inseguranças, tem relação com o assentamento, com o aterramento, né, que é o que um cantor profissional geralmente tem bem embasado, né? Ele consegue se sustentar dentro da própria voz, porque ele tem essas raízes bem fincadas. Então, quando eu não tenho raízes bem profundas, quando eu não consigo essa base, meu corpo inteiro fica desestabilizado. Então, primeiro começando desse espaço pélvico, para depois ir subindo, e essa região cervical, que eu vejo que a gente tem muitas tensões, né?
bruxismos, posturas bem comprometedoras para esse eixo mesmo que a gente tem, né? Esse eixo cervical, tem gente que senta assim,